Vamos falar um pouquinho de campanhas do Facebook. Quando a gente está falando de campanhas do Facebook, a gente tem a primeira estrutura, que é a campanha, simplesmente a gente seta um objetivo. Cada campanha corresponde a um único objetivo de negócio, como aumentar visitas em seu site, por exemplo. Os conjuntos de anúncios, aqui que a gente vai definir diversas coisas diferentes, e os anúncios no final. Essa aqui é a estrutura de conta. Existem 4 tipos de campanhas que normalmente eu utilizo. Tem algumas outras, mas essas aqui são as campanhas que eu sempre uso. Campanha de testes, tem que estar sempre rodando uma campanha de teste, principalmente quando a gente está antes de lançamento, para a gente definir qual que é o melhor anúncio, a melhor copy e tal, a gente vai fazer campanha de teste. Campanhas contínuas, que são aquelas campanhas de topo de funil, onde a gente vai deixar rodando sempre elas, para estar alimentando o nosso pixel, para a gente estar jogando lead. Campanhas de lançamentos, campanhas mensais, que são aquelas campanhas que a gente vai começar a ter aquisição, buscar leads, para a gente estar sempre alimentando o nosso funil. Então são alguns tipos de campanhas. E basicamente, nas campanhas, a gente só seta o objetivo. Quando a gente vai criar uma campanha dentro do Facebook, a única função dela é setar um objetivo. Ou é de conversão, ou é de tráfego, de video views e de envolvimento. São as únicas que eu utilizo. Eu não utilizo outras campanhas dessas. Eu não faço campanha de curtida, eu não faço campanha de reconhecimento de marca, eu não faço nenhuma daqueles outros tipos. Basicamente, aqui, quando tu entra na ferramenta, tu vai setar e selecionar o objetivo dela. E a campanha tem só essa função, só setar o objetivo. Por isso que é interessante tu fazer uma campanha e diversos conjuntos de anúncios. E aí tu deixa mais organizado. Tu não precisa fazer 500 campanhas se a única coisa que tu está fazendo é gerar conversão. Não precisa. Tá? Então, tu pode deixar uma campanha e vários conjuntos de anúncios. E no conjunto de anúncios, o que tu faz? Tu vai setar o quanto tu vai pagar, quando, para quem e onde. Basicamente, quanto é igual a investimento. Quanto tu vai investir. Quando é o período da campanha. Isso tu seta tudo a nível de conjunto de anúncios. Para quem é para qual público que tu vai anunciar. E onde é em qual dispositivo que tu vai anunciar. Ultimamente eu não tenho separado dispositivos mais. Eu estou deixando o Facebook me dizer qual é o melhor. O único que eu acabo separando é o Instagram, porque ele tem uma particularidade lá nas campanhas. Tipo, não, a copy que tem lá, muito pouca gente lê a copy no Instagram. Então a gente tem que trabalhar mais a imagem. Então é o único que eu acabo tirando. No remarketing eu deixo em todos. Mas quando eu estou criando campanha, eu deixo o Facebook decidir onde ele vai imprimir. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu estava lendo o helper do Facebook e ele me explicou que as pessoas elas utilizam o computador em momentos diferentes. Então às vezes ela está no celular, às vezes ela está no computador. Então é legal tu deixar para todos os dispositivos e ele imprimindo onde funciona melhor. Então, isso é regra, Torriani, tem que fazer sempre assim? Não, mas tu pode testar desse jeito e testar do outro, separando as campanhas por dispositivos, por exemplo, uma campanha só desktop, uma campanha só mobile, e ver qual resultado vai dar. Nos meus testes, fazendo desse jeito e do outro, não mudou praticamente nada a conversão, o valor de lead, ficou tudo praticamente igual. Então, eu não invento as coisas, tá? Eu procuro no helper, só para avisar. E basicamente, o conjunto de anúncios, ele tem esse aspecto aqui. Criei a campanha, setei a campanha para conversão e vim aqui configurar o conjunto de anúncios. Aí tem a primeira parte aqui. Qual é a conversão? Eu defino que é para cadastro, porque vai ser uma campanha de leads. Dou o nome da campanha, cadastro. Depois eu defino o orçamento diário, início da programação e fim, caso tenha. Em lançamentos eu ponho fim, para não esquecer de desligar a campanha quando fecha o carrinho, né? Então às vezes acontece. Então eu boto o fim no lançamento e faço essa primeira etapa. Segunda etapa, eu posso definir posicionamentos. Se eu clicar aqui em editar posicionamentos, ele vai me mostrar os posicionamentos dos quais eu posso utilizar. E aqui tem as opções onde tu pode anunciar. Por exemplo, eu fiz anúncio de stories no lançamento. Aí sim eu tenho que vir aqui, desmarcar tudo e só deixar marcado histórias aqui, para aparecer meu anúncio lá no stories. E o stories está tendo muito mais envolvimento do que o Instagram. O meu comportamento na rede social, eu vejo muito mais stories do que o feed de notícias. Comecei a acompanhar várias pessoas que estão tendo o mesmo comportamento. Então a gente precisa anunciar no stories, tá? Tem que anunciar no stories. Tanto anúncio para capturar lead, quanto anúncio de remarketing. E eu vou falar um pouquinho sobre nome das campanhas. Como é que eu dou o nome da campanha? Primeiro, como eu quero filtrar ela.
Por exemplo, quanto eu investi em campanhas de vídeo? Quanto eu investi em campanhas de texto? Quanto eu investi em campanhas XYZ? Eu posso fazer um filtro e descobrir isso. O objetivo, se é de conversão, se é de tráfego, se é, sei lá, de engajamento, eu ponho o objetivo. E se tem algum tipo de campanha, eu coloco também o tipo. Então aqui, por exemplo, eu boto um código também nesse início aqui. Isso aqui é a estrutura que eu uso para criar nome de campanhas. Por exemplo, tem um código que vai definir qual é a campanha, qual o objetivo, o tipo e a linha editorial, caso tenha uma linha editorial, se eu estou anunciando alguma coisa assim. Então, aqui tem um exemplo. Ó. É a turma 3, campanha 1 de leads e é uma campanha tipo lançamento. É a turma 3, campanha 2, leads, campanha de testes. Por exemplo, toda vez que eu faço campanha na conta de uma outra pessoa, eu sempre coloco o JT na frente. Porque se eu precisar filtrar e ver todas as campanhas que eu criei e quanto eu investi para essa pessoa, vai estar lá. Então isso é um código que eu utilizo. O que é esse T3 aqui? São todas as campanhas que eu utilizei na turma 3 do lançamento. Pode ser o quarto workshop, terceiro workshop. Como tu define as turmas ou os teus lançamentos. E aí tu consegue analisar como é que foi o resultado dessas vendas. O que mais tu pode colocar aqui? Caso tu crie campanhas mensais, tu pode colocar um código para identificar essas campanhas daquele mês. Enfim, esse código é para te poder filtrar lá dentro do Facebook. Isso é uma forma de tu otimizar teu tempo na hora de criar as campanhas. Objetivo, lançamento, leads, depois o tipo de campanha. E aqui é na prática. Essa aqui é a estrutura de campanhas que eu criei para a turma 3. Ó. Turma 3, campanha 6, campanha 5, campanha 4, campanha 3. Está aqui as campanhas. E aqui eu identifiquei o público quente, interesses. Eu vou utilizando códigos nesse padrão normalmente e tu pode mudar de acordo com a campanha que tu está fazendo. Mas quando eu faço esse padrão, as pessoas que trabalham comigo sabem o que está acontecendo. Eu posso fazer o seguinte, fulano, vai lá na campanha 3 e adiciona um anúncio para o interesse X. Então já sabe qual é a campanha que eu estou falando. Entende? Então isso aqui vai ajudar quando a gente tem equipe, principalmente. E outro ponto, se tu cria esse padrão de campanhas agora e tu está fazendo tráfego da tua empresa, tu cresceu, deu tudo certo na empresa, tu vai contratar uma pessoa para fazer. Só pede para ela seguir o mesmo padrão, que tu vai entender esse padrão quando tu precisar fazer algum tipo de trabalho. Tá? Então, quando a gente cria padrões, fica muito mais fácil a gente delegar as coisas, a gente passar as coisas e ter mais resultado com isso. Tá? Então, aqui tem as campanhas. Turma 3, código da campanha, tem uma campanha de remarketing, uma campanha de Instagram. Essa campanha otimizada, ó, foi uma campanha que depois que rodou, que eu já achei os anúncios e os públicos que funcionaram melhor, eu criei uma outra campanha só com os dados otimizados. Então, eu fui fazendo isso ao longo do lançamento. Agora a gente vem para o conjunto de anúncios, que também tem um padrão de nome, onde eu coloco uma sigla na frente, que é o código, o público e o dispositivo. E aí, quando eu olho para as campanhas, eu consigo saber. Primeiro, o código aqui é a turma 3, a campanha 1 e o Ad Set 1, ou seja, é o conjunto de anúncios 1. O público é lookalike 1% de clientes, o dispositivo é desktop. Nesse conjunto aqui, eu estou fazendo 4% de quem assistiu 75% dos vídeos do Esquenta e só para mulheres. Então, qualquer pessoa que entrar agora aqui que conhece esse padrão sabe para quem eu estou anunciando o que eu estou fazendo e consegue ler essas campanhas. Entende? Se a gente não tem um padrão, a gente não vai saber como ler as campanhas, não vai saber como usar essas campanhas. E aí, se por acaso acontece de um funcionário teu pedir para sair, acontece toda hora, cara. E se tu não tem um padrão, tu não vai entender o que ele está fazendo. E aí, até tu ganhar essa inteligência de novo, vai demorar. Então, quando a gente cria o padrão e define ele, fica muito mais fácil de usar. Aqui, só para ver, são vários públicos que a gente usou. Eu criei uma campanha, diversos conjuntos de anúncios. E pode ver que tem conjuntos de anúncios que gerou 26 mil leads, outros que gerou 13, 17, teve alguns que gerou 2 mil e pouco, enfim. E aqui embaixo, até no final, teve as compras depois. Desses conjuntos de anúncios, depois abriu o carrinho, gerou compras e ele marcou como se fosse dessa campanha. Então, tu também consegue ver, estatisticamente aqui, por exemplo, que esse público dos fãs é o que gerou o maior número de compras. Né? Não foi dos fãs, foi o lookalike de alunos, ó. Da T2, foi o que gerou o maior número de compras
depois também o lookalike de alunos. Esse é o melhor público, tá? Lookalike de alunos normalmente é o melhor público para te comprar lead, porque geralmente são as pessoas que vão comprar depois no lançamento, tá? Então isso eu tenho uma métricazinha aqui. E aí vem a outra etapa, nome dos anúncios. Eu uso o código do conjunto, código do texto, código do criativo e público. Fica essa coisa gigante aqui de padrão e aqui fica os exemplos, né? Anúncio 1 da campanha 1, do ad set 1, texto 1, imagem 2, público lookalike 1% de fãs no mobile. Então fica fácil de ver lá no nome dos anúncios, isso vai para o UTM Content, vai lá para o Analytics, em todos os lugares que eu estou analisando métricas é a mesma coisa. Então se eu quiser gerar uma planilha daqui, gerar uma planilha do Analytics, eu posso agrupar por isso e eu sei exatamente do que eu estou falando. Entende? Então quando a gente usa padrões, a gente pode analisar de uma melhor forma. Então muitas pessoas me procuram por causa de métricas. E eu sempre falo, métricas e organização e é entender o que tu pede, o que tu precisa para entender o que tu precisa para gerar mais resultado no teu negócio. Então, tudo base é eu ter as métricas para poder gerar os dados e analisar esses dados, tá? Então, isso é importante. E aqui ficam os anúncios, né, lá na página direto, né? Tá direitinho aqui todos os nomes dos anúncios naquele padrão que eu mostrei ali. E aqui é o detalhe, ó, só mostrando um padrão de criação e você pode criar o seu padrão, tá? Então, é como eu estava falando antes, cara, isso aqui é o meu padrão de usar e funciona para mim. Então, tu pode olhar e construir o teu padrão.